conselhos gestores de políticas são canais efetivos de participação que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma realidade. No programa Cidadania em Pauta de hoje, vamos abordar a importância dos conselhos municipais. E os nossos convidados são Argemiro Luciano dos Santos, que é presidente da Associação do Jardim América, e a vereadora professora Durvalina Garcia. Queria agradecer a presença dos dois aqui. Nós também agradecemos. Vamos falar um pouquinho, então, o que é o conselho, para as pessoas que estão em casa entenderem. Primeiro, senhor Argemiro. Olha, o conselho, ele, na realidade, ele tem a finalidade de estar trabalhando um pouco a questão da relação do gestor público, né, e a sociedade de uma forma geral. E ele, na realidade, ele trabalha para que você possa fazer essa ligação. Uhum. E ele, na realidade, tem um papel, a maioria dele, deliberativo, né, onde você tem uma paridade que são representantes do poder público e representantes da sociedade. E ele tem uma função muito importante, né, que é justamente estar podendo propor, sugerir, né, até convocar o conselho. Infelizmente as pessoas não têm a preocupação de estar analisando o poder que o conselho tem. O conselho tem um poder muito grande, ele pode sugerir, pode convocar, né, secretário em determinadas situações, né, quando se acha que uma determinada questão para o conselho discutir não está de acordo, né, não está dentro das premissas do que se pensa, né, do que pode ser feito. Então eu acho que tem que ter essa preocupação e o pessoal talvez não tenha conhecimento do poder do conselho. Bom, essa participação no Conselho é uma efetiva participação democrática, na sua opinião, vereadora? Claro, eu acho que com o advento da Constituição de 1988, toda essa legislação pôde ser revista, aquela Constituição mais autoritária, e abriu a possibilidade dos conselhos. E o Conselho, ele tem, além disso que o Argemiro já falou, de tudo isso que o Conselho pode lançar mão, ele tem uma outra coisa importante, que é o controle. Né? É a sociedade, através do conselho, a sociedade faz o controle, né, até de recursos públicos. Ele tem que acompanhar. O conselho, ele além dessa relação com o poder público, ele também pode fiscalizar, ele pode acompanhar como são gastos as verbas públicas, né? E o conselho é a representação da sociedade. Normalmente, a gente sempre aprova aqui as leis, né, dos conselhos, que o prefeito sempre manda para cá. Esse ano aprovamos, acho que 2, vem uma série de quem deve participar do conselho, elenca lá as entidades, é de acordo com o segmento, né? Se na área médica, tem aqueles setores ligados à área médica. Se a educação, ligados à educação. No caso da cultura, que foi o último que nós aprovamos, né, todos os segmentos ligados à cultura, para que ele tenha representatividade da sociedade, para que os anseios da sociedade estejam ali pautados nas discussões do Conselho, e também para que esse Conselho, nessa interlocução com o Executivo, possa encaminhar, né, essas demandas da sociedade. Vamos entender um pouquinho a relação da população com o Conselho. Como que se dá isso? Bom, tem os representantes, mas e a população pode chegar ao Conselho? Olha, pode chegar através de sugestão, né, e também as reuniões dos conselhos, elas são abertas. Essa talvez seja uma das preocupações que a gente tem que ter, de estar divulgando as datas, o determinado momento que acontece a reunião, porque ela é aberta, qualquer cidadão pode participar. Uhum. Ele não pode opinar e nem deliberar, porque isso é questão dos conselheiros, mas ele pode participar e acompanhar. Uhum. Mas a participação efetiva da sociedade se dá através dos seus representantes. Por isso que é muito importante nos conselhos, e aquele segmento que indicar o seu conselheiro, ter essa preocupação, colocar pessoas que estejam dispostas, né, de alguma forma ligada ao assunto, e que estejam dispostas a participar de todas as reuniões, não faltar, e poder sugerir, até ter vamos dizer assim, uma atuação
muito boa, ou permanente dentro desse conselho. O senhor falou dessa participação que pode acontecer, as reuniões são abertas. E existe essa participação? Alguma vez já aconteceu de alguém ir assistir? Porque a gente vê assim, aqui as audiências públicas na Câmara, muito pouca gente vem, né? Como que acontece nos conselhos? Na realidade, essa prática não existiu, né? Hoje, né, a gente está trabalhando nesse sentido. Os conselhos alguns estão sendo reformulados, né? Estão sendo valorizados, porque existia esse problema que eu citei anteriormente. Se nomeavam conselheiros simplesmente por formalidades. E acontecia o seguinte, que na maioria das vezes os conselhos se reuniam e não tinham quórum para deliberar. Porque esse conselheiro colocava o nome dele e ele não aparecia. Quer dizer, hoje está tendo essa preocupação. Eu acho que à medida que você quer mudar e quer ter uma administração voltada, né, para a população, com a participação popular, nessa questão do orçamento participativo, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação do fortalecimento dos conselhos e você ter realmente conselheiros que atuem e estejam presentes, né, e que cobrem, que participem de alguma forma, de todo esse trabalho que os conselhos realizam. A senhora vê essa realidade, vereadora? O conselho hoje está mais forte? Eu acho que sim, porque isso que ele falou é uma realidade. Como o conselho é uma exigência legal, e às vezes o prefeito ele criava lá um conselho mínimo, né? E para atender a questão da legalidade, mas sem a preocupação de que esse conselho se envolvesse muito, né? Até sem querer que o conselho se envolvesse muito. Eu me lembro aqui que nós tivemos um conselho de saúde que era muito atuante. Aí o que o prefeito fez naquela ocasião? Ele mudou o formato do conselho, diminuiu o número de participantes do conselho e acabou tendo um conselho, né, menor, sem uma participação muito ativa. Então, eu acho que as pessoas, por algum tempo, eles acabaram desacreditando um pouco nesses conselhos, né? Não dá quórum, não resolve nada. Então, os conselhos, às vezes, a pessoa estava lá falando, eu estou lá para constar, né, que existe o conselho. Hoje eu sinto também, como disse aqui o Argemiro, que as pessoas estão mais envolvidas, né? Os conselheiros, você pode ver, todos tem sempre uma notícia no jornal de o conselho falando alguma coisa, o conselho mudando alguma coisa, o conselho dizendo alguma coisa, né? Acho que hoje há um interesse maior, porque eles estão percebendo que é possível que o conselho, alguns têm caráter deliberativo, possa realmente apresentar demandas e apresentar problemas que possa vir a ser solucionado via conselho. O conselho tem que fazer isso mesmo. As pessoas que são indicadas para os conselhos, e é um trabalho voluntário, você sabe, o conselho é um trabalho voluntário, ninguém recebe nada por participar do conselho. Então, é uma doação que a pessoa faz, né, na participação desses conselhos. E por isso ela tem que ser feita com muita responsabilidade, né, com compromisso. Eu estou notando que isso hoje está havendo, né? As pessoas estão bastante envolvidas. Eu estou vendo sempre uma notícia ali, uma conversa aqui, né, de exigências do conselho, de posições muito claras dos conselhos em relação a qualquer situação. Eu sinto que hoje as pessoas estão bem envolvidas e os conselheiros estão bem atuantes. Bom, vamos entender um pouquinho o perfil do senhor Argemiro, que é atuante no conselho, né? Como que o senhor foi a primeira participação do senhor, né? Já faz muitos anos que o senhor faz parte. Na realidade, nos anos 80, nós tínhamos uma preocupação muito grande dessa questão da cidadania, né? Isso continua, né? Mas naquele momento mais, né? Da participação, da cidadania, né? Da participação popular, que é uma coisa que a gente sempre defendeu. E nós criamos, no primeiro momento, nos anos 80, um conselho de associação de moradores, que teve uma atuação muito forte. Nós tivemos, num período, talvez, o primeiro conselho que nós tivemos o primeiro debate com candidatos a prefeito. Esse conselho, de alguma forma, provocou essa situação, quer dizer, esse debate entre os candidatos a prefeito. Só que aí as coisas, aí é o grande problema, porque dependendo dos gestores, da questão da política de cada gestor, essas coisas vão sendo colocadas num canto, né?
vão ser esquecidos porque eles não querem, na realidade, a participação popular. Essa preocupação que a gente tem, quando diz popular, é da sociedade de uma forma geral, né? E a gente que participou no primeiro momento foi esse conselho. Depois vieram outros, né? E até eu gostaria de colocar, nós tivemos aí no ano de 2003, a grande preocupação que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo tinha, e a DIR tinha, com o caminho que estava tomando os conselhos municipais de saúde, né, que eram conselhos que não estavam atuantes, eles provocaram um curso, né, que foi 32 horas, quase uma semana que nós ficamos na DIR, que foi um curso de extensão da Unicamp, que ela que fez todo esse trabalho. Eu participei e tiveram várias outras pessoas na cidade que fizeram para os conselheiros. Para os conselheiros. E outras cidades mandaram pessoal também, nós tivemos um grupo muito grande. Só para você entender, desse pessoal que fez o curso, que foi capacitado, que era um curso extensivo, bastante assunto, foi debatido, né? Você aprendeu uma série de coisas. Não houve nenhum que foi convidado para participar do Conselho Municipal de Saúde. Né? Sim. Dizer, só para você ter ideia, quer dizer, eu acho que as pessoas estavam preparadas para isso. Né? Porque alguns conselhos, assim, a saúde e a educação, todos são complexos. Mas a educação e a saúde, que envolve muito recurso, envolve vários programas, né? Envolve várias áreas, ele é complexo. Você tem que ter entendimento, quer dizer, você tem que buscar conhecimento, porque senão você chega no conselho e você não sabe do que você está tratando. Tá? Então, só para que você tenha ideia, quer dizer, não foi aproveitado ninguém, esse pessoal fez o curso. E não era interessante, porque muitas vezes, naquele momento, o gestor entendia que você fazia, quando você falava não, você estava fazendo oposição, e não é isso. O conselheiro tem que ter bem nítida essa questão. Se as coisas não estão colocadas dentro de uma reunião de conselho, de acordo com os interesses, né, da sociedade de uma forma geral, você tem que falar não. Nós não vamos deliberar esse assunto porque ele não atende e está ferindo os recursos públicos que estão direcionados para aquela questão. Eu vejo um pouco assim como um aprendizado. Eu acho que os gestores estão aprendendo a lidar com essa participação da sociedade, os conselheiros a atuar, né? E a sociedade também a reivindicar. A senhora vê assim? Eu penso que é mais uma visão política, porque tem gestores que têm a visão da participação da sociedade na discussão das questões relativas à vida pública, né? E tem gestor que tem uma visão mais centralizadora, mais autoritária, antidemocrática. Eu acho que isso é mais uma visão política. O gestor que tem essa visão mais democrática e da importância da participação da sociedade, que defende, né, um processo mais democrático, ele vai valorizar os conselhos, ele vai respeitar o conselho, ele vai melhorar a infraestrutura do conselho, ele vai considerar a vida desse conselho e a participação desse conselho. O gestor que tem uma visão antidemocrática, centralizadora, que decide sozinho, ele não quer vai que o conselho não vai querer nada com o conselho. O conselho ele ignora, quando muito, como alguns já fizeram, muda o formato, coloca o mínimo possível de pessoas, né? De representação. Eu acho que isso é uma visão política, uma visão como o gestor vê a sociedade, como o gestor vê como ele entende política nesse sentido. Né? Mas então, o gestor ele tem esse papel, quer dizer, ele pode acabar com a representatividade de um conselho? Não, ele não pode, porque é lei, né? Tem que ter o conselho. Agora, pode ter um conselho representativo participante ou pode ter um conselho ali para constar, né? Mas que meios que o conselho tem de garantir a sua atuação? Eu queria que o senhor me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente.
transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Hoje no programa Cidadania em Pauta, o nosso assunto é a atuação dos conselhos municipais. E os nossos convidados, Argemiro Luciano dos Santos, que é presidente da Associação do Bairro Jardim América, e a vereadora Durvalina Garcia. Eu estava perguntando no bloco anterior para o senhor Argemiro como fica a situação do conselho. Que meios ele tem para se manter, para ter uma representatividade verdadeira, para atuar, quando um gestor, né, não quer essa atuação, na verdade? Olha, na realidade, ele tem instrumento para isso. Só que, na realidade, o maior problema são os gestores. Quando ele não quer a participação da população, ele dificulta. Uhum. De que forma, por exemplo, senhor Argemiro? Ele muda o formato dos conselhos. Quer dizer, que ele interfere na representatividade desse conselho, porque ele pode muito bem, de repente, num determinado segmento, ele buscar uma pessoa que de alguma forma fale a língua dele, quer dizer, os interesses dele, e não o interesse da população. Né? Uhum. Na realidade, a gente tem resistido, aqueles que defendem um conselho forte, resistiu e tem resistido ao longo dos anos, quando se passou por gestores que têm essas características, quer dizer, que dificulta e não querem a participação da população. Querem apenas cumprir a formalidade de ter os conselhos. Né? Mas é possível você resistir, como tem resistência na história em várias outras áreas. A gente continua resistindo, poucas pessoas e vai, mas consegue. Hoje a realidade é diferente. Né? Na atual administração, nós estamos procurando o espaço dos conselhos. O gestor atual está preocupado com a representatividade dos conselhos, né? E, de alguma forma, da participação desse conselho. Então, eu acho que é importante, o gestor tem esse papel. Uhum. Né? É um pouco dividir as responsabilidades, né, vereadora? A senhora não acha assim? Eu acho que ter poder, no caso do gestor, é dividir responsabilidades. Porque você administra com a ressonância na sociedade, né? Você, quando tem essa visão da participação e de dividir, né, a responsabilidade com a sociedade, você administra melhor, porque você trabalha exatamente e propõe exatamente aquilo que a sociedade quer, aquilo que a sociedade necessita, aquilo que são aspirações da comunidade. Então, um gestor, né, que para ele, vamos dizer assim, o poder que ele adquire quando é eleito e está lá para administrar, ele vai ter mais poder até, ele pode dividir esse poder com a sociedade. E ele vai ser um gestor que vai atender melhor essa sociedade, porque se ele respeita os conselhos, se ele estimula a participação, se ele melhora a infraestrutura dos conselhos, se ele atende as demandas, né, e ouve com respeito, ouve com interesse. Nossa, isso, é a sociedade democrática que a gente quer, não é? Uhum. Acho que nós que lutamos pela democracia, que nos envolvemos, a gente fica feliz quando vê, né, que há uma preocupação no caso, o nosso gestor hoje, o prefeito, ter toda essa preocupação. Ele tem mandado leis aqui, ampliando, né, a representatividade dos conselhos. Diante da sua experiência, já viveu uma situação assim? Não, nós não vivemos. Na realidade, nós tivemos aí um período
onde se tentou nos anos 80, mas não aconteceu. Né? E todo esse tempo a gente continua aí na vanguarda de estar lutando por esses, de alguma forma, para que isso acontecesse e não aconteceu. Veio acontecer agora. Como os conselhos são mantidos? Não, o conselho, ele, como a vereadora Durvalina colocou, eles são constituídos de pessoas voluntárias. Né? Geralmente, cada conselho define, tem uma sala num determinado órgão que ele funciona. Né? Outros, hoje você tem a casa de conselhos, no caso do Comas, né, que já tem a casa ali. Outros funcionam, geralmente está sempre em algum órgão, ou ligado, né, se é o de trânsito, geralmente ou vai para a secretaria, ou vai no SESC-Senat, se é da saúde, tem uma sala que funciona, da educação, é dessa forma. Quer dizer, então são todos voluntários, né? Todos têm que estar dispostos. Naquele dia que é convocada a reunião, tem as reuniões ordinárias e tem as extraordinárias. Uma vez por mês, assim? Geralmente uma vez por mês. E as extraordinárias sempre que se fizer necessário. Tem um caso relevante, precisa discutir a questão, né? Então ele é convocado. Então a pessoa tem que estar disposta a essa questão, a estar presente nessas reuniões. Né? Você tem um número e tem os suplentes, né? Mas é importante que esteja presente todos os conselheiros nessas reuniões, porque aí vai ser discutido, vai ser deliberado em cima da convocação. Qual é o assunto, qual é a pauta da convocação. Existe parceria dos conselhos com algum órgão? Não, especificamente parceria não. O que pode acontecer é dos conselhos estar, de alguma forma, trabalhando junto com a sociedade, consultando algumas coisas. Por exemplo, hoje você tem aqueles conselhos gestores de unidade básica de saúde, que foi os últimos agora que foram colocados em atuação. Esse conselho ele tem que ter uma proximidade muito mais rápida com a população que envolve aquela unidade básica. Até nós estávamos numa das conferências que atingiu o bairro nosso, e uma senhora colocou uma questão da saúde. Aí eu falei para ela, olha, hoje você pode procurar os conselheiros gestores e colocar essas questões. Né? Apesar de eles serem consultivos, não deliberativos, mas eles têm essa função de estar propondo mudança. Eles estão dentro da comunidade, questões que podem ser mudadas, que podem ser aperfeiçoadas. Dentro dessas unidades básicas, eles podem estar fazendo esse trabalho de estar ouvindo a população e encaminhando isso aí para o Conselho Municipal, ou para a Secretaria, ou para os profissionais que atuam dentro daquela unidade básica. Então tem esse trabalho. Eu acho que essa relação de poder público, conselho e população tem que ser bem aberto. Eu acho que esse é o grande problema, né? Que a gente está discutindo e tem que ser aberto. A população tem que saber, porque a população muitas vezes ela desconhece e não acompanha. Né? Não acompanha. Mas eu acho que a gente tem que estar colocando, porque nós também estamos aprendendo. Né? Infelizmente são tantos anos, né? De sufocamento, quer dizer, as pessoas, os gestores sufocando a população, não passando as informações, não deixando a população participar, porque hoje tem um monte de instrumento, né? Não só porque o governo quer, é que a sociedade, né? A própria globalização fez isso. Você vê, por exemplo, o Estatuto das Cidades, é uma cópia de muita coisa que acontece na Europa. Né? Hoje já tem as pequenas cidades que se discutem em cima da questão da slow city, né, que são cidades lentas, né, mas aí é outra questão que se discute todo o conjunto da cidade, né, o sistema que envolve as pessoas, né, trânsito, né, saúde. Então todas essas questões é importante nesse aspecto. A população tem que participar, tem que cobrar, tem que acompanhar, tem que fazer sugestão, e é nesse caminho que eu acho que o Conselho também tem que atuar, tem que ser bem aberto. O Conselho não tem que estar fechado, né, lá em si, lá discutindo. Tem as questões que são premissas do Conselho, são questões que envolvem uma certa complexidade, mas eu acho que tem que ficar bem aberto, né, para que a população conheça e como é que funciona esses conselhos. Bom, esse processo de atuação até da sociedade parece que não volta mais atrás, né, vereadora? Ah, se Deus quiser. Não deverá voltar mais atrás. E acho que o Ademiro colocou aqui uma coisa importante, que foi a criação dos conselhos nas unidades básicas de saúde, os conselhos... Isso é uma novidade, né? É novo isso. Cada unidade básica de saúde tem o seu conselho gestor.
Por quê? Esse conselho, ele fiscaliza, tem gente que fala, não, porque tem que fiscalizar o médico, quer dizer, aquele conselho ali, ele que vai acompanhar todo o trabalho da unidade básica de saúde, ele que vai ver os problemas que a comunidade tem para o atendimento de saúde, ele que vai sugerir o que fica melhor, como deve ser feito o encaminhamento, porque o conselho, ele é formado pela população, 50% de pessoas da comunidade, 50% de funcionários da unidade básica de saúde. Então, esse grupo que tem a representatividade dos trabalhadores da saúde e da comunidade é que vai praticamente gerir, né, a vida daquela unidade básica de saúde. O que a população quer, o que pode ser feito, que pode né? ser feito, tem que ser há um discutido, entendimento, né, do trabalhador da saúde com os moradores daquela região. E os moradores estão representados ali pelo conselho, os funcionários representados, né, também por funcionários que participam. Então, essa é a melhor forma de se administrar, não é? As coisas começam lá na comunidade. Eu acho que assim erra-se menos, né? Uma coisa importante, desculpa cortar a senhora, é com relação às verbas, ao dinheiro. O que o conselho e esses conselhos podem fazer com relação a fiscalizar a utilização das verbas? Quem responde? Qualquer um dos dois pode responder. O conselho, os conselhos deliberativos, inclusive, ele tem que aprovar, né? O conselho da merenda escolar, por exemplo. Se o conselho não assinar tudo direitinho lá, que o dinheiro foi gasto desse jeito, concordar com aquilo, o governo federal pode não repassar mais recursos. Sim. Entendeu? Ele tem esse papel que é importante desse controle social. Por exemplo, o Conselho de Saúde, que se reúne às quartas-feiras, eu sei, né? Acompanho um pouco isso. Eles que definem, tem o recurso da saúde, o que é importante comprar, para onde nós vamos canalizar esses recursos. O que é mais importante adquirir com esse recurso? Quais são as prioridades? O Conselho faz isso. Isso é muito bom, né, Sr. Admiro? Não, isso é excelente, porque aí você está colocando em prática a questão da participação popular. Na realidade, discute-se hoje, né, a semana passada, a atual gestão estava discutindo com a população em cima da questão do orçamento participativo, que é um pouco disso aí. É você pegar todo o orçamento anual do município e direcionar para aquelas áreas que são mais prioritárias. E a população, de alguma forma, indicar isso aí. Onde é que é melhor? Olha, eu não posso fazer 10 ruas de asfalto, mas eu posso fazer 5 e posso construir uma escola. Se a população achar que a escola não é tão interessante e é a praça, quer dizer, vamos discutir esse assunto. Às vezes, eu me lembro nos anos 70, nós tivemos um problema sério no Jardim Guanabara. Nós tínhamos um grupo de pessoas que moravam no Jardim Guanabara e todo mundo pediu uma escola. E, de repente, construiu-se, o gestor na época, construiu uma praça, mas foi uma guerra. Houve manifestação, hoje é uma excelente, a praça está bonita, está ajeitada, mas naquele momento a população não queria a praça, a população queria uma escola. E, no entanto, fizeram uma praça. Lógico que a praça era bem mais barata que fazer uma escola, mas não era isso. A população manifestou, teve uma série de problemas com a gestão. Nada como estar em sintonia, né? Então... Vereadora, a senhora apresentou também um projeto recente com relação a destino de verbas. Queria que a senhora falasse, que a gente está no finalzinho do nosso programa, queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse projeto. Sim, um projeto que eu fiz que todos os recursos da Secretaria de Assistência de Ação Social, seja as entidades que forem receber esse recurso dessa secretaria, tem que ser cadastrado no Comas. Porque aqui, antigamente, na nossa cidade, todos os recursos, todas as verbas que fosse destinada para time de futebol, olha, eu vi coisas ali que não tem cabimento. Acho que nós temos que deixar bem claro. E a atual presidente do Comas tá bem decidida, né, a fazer um trabalho sério, ela com todo o conselho. E na verdade, esse projeto, ele limita agora, né? Só pode receber recursos públicos, recursos da Secretaria de Ação Social, se tiver matriculado no Comas, porque o Comas é o conselho que acompanha a vida das entidades sociais, né?
além da fiscalização, porque isso existe também, mas ela acompanha o trabalho, né? Ela acompanha o serão projeto, entidades que estão trabalhando para o social mesmo. Para a assistência pública, né? Então, e o Comas acompanha isso. Então, por isso que tem que ter a matrícula no Comas, porque o Comas tem essa capacidade, né, de acompanhar, essa capacidade de vamos dizer assim, acompanhar toda a programação da entidade. Ele que sabe qual é a entidade que deve receber o recurso. É mais um exemplo do fortalecimento dos conselhos, né? Não, realmente, esse é um trabalho que o Comas vem fazendo, que é muito importante, porque você tinha no passado muitas instituições que receberam recursos, né? Depois não conseguiram fazer a prestação de conta desse recurso. Alguns, houve até matérias na imprensa que foram desviados. Eu acho que é importante, porque quando quem sempre atuou na área, o governo federal, estadual, qualquer empresa para prestar serviço ou fornecer um produto tem que apresentar a sua CND. Quer dizer, que são a certidão negativa de débito do INSS, da Receita, de uma série de coisas. Nada mais justo do que a instituição esteja em dia e ela vai usar um recurso público, um recurso que é da população, de uma certa forma. Então, ela tem que estar com essa CND, tem que estar toda a sua documentação. Tem instituição e tem associação que não tem estatuto atualizado, a diretoria não está atualizada, não está registrada. Então, precisa ter muito cuidado com essa questão. Acho que é importante a gente precisa disciplinar e organizar as coisas. Né? Bom, o assunto é sério e tem que ser tratado com seriedade. Eu queria agradecer de novo a presença dos dois. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria saber, assim, se a população quiser participar dos conselhos, como que pode entrar em contato? Existe um telefone? Olha, nós temos os telefones, acho que cada conselho tem o seu telefone. Agora, se tiver dificuldade de contactar, contacta a secretaria que tem os conselhos, Educação, Saúde. Olha, que dia que reúne o conselho? Eu queria participar, queria acompanhar. Ele tem que estar aberto a essa questão. Mais uma vez, obrigado aos dois. Eu que agradeço a oportunidade, Fátima. E bom trabalho para vocês lá. Muito obrigado. Eu agradeço também a sua audiência e espero você no próximo programa. Até lá.